Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo na Palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 21. Assim está escrito: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui está uma advertência que o apóstolo Paulo deixou registrado para a igreja de Corinto, porque ali era uma igreja que estava numa sociedade muito liberal, sem nenhum limite, nenhuma restrição, e aquelas pessoas que iam ouvindo o evangelho e se convertendo a Cristo, eles iam sendo unidos à igreja do Senhor. Então havia necessidade de que em tudo se ensinasse a eles a respeito de como proceder para ter uma vida que fosse agradável diante do Senhor. E depois de ele falar sobre vários assuntos que ainda estavam ocorrendo no meio daquela comunidade cristã, lá na cidade de Corinto, ele chega a este ponto falando sobre a idolatria. Ou seja, o que é idolatria? Idolatria é a pessoa abrir o coração para um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que vai atrair a nossa atenção. E o ídolo, ele é colocado no coração das pessoas com a intenção de desviá-la da verdadeira e sincera adoração a Deus. Então, tudo que for ídolo está procurando subtrair o lugar de Deus na nossa vida. O apóstolo João escreveu: filhinhos, fugi dos ídolos, fugi da idolatria. Deus abençoe, irmão Valdemir Silva. Então, quando Paulo escreve isso, é porque estava acontecendo ainda no meio daqueles irmãos da cidade de Corinto algumas práticas que não eram comuns a quem tinha feito a profissão de fé de servir a Deus. Veja o poder, a influência dos hábitos da sociedade na vida das pessoas, que mesmo eles agora, tendo crido em Cristo, ainda era preciso que fossem advertidos, orientados e instruídos sobre determinadas atitudes que, aos olhos deles, não tinha nada a ver. Mas aos olhos de quem tinha uma plena comunhão com Deus e uma espiritualidade que agradava ao Senhor, podia entender aonde é que estava o perigo naquelas situações. E Paulo, melhor do que ninguém, ele recebeu de Deus esta graça, este espírito de discernimento, recebeu de Deus a graça também para, com paciência, com amor, com cuidado, cuidar daqueles irmãos, orientá-los, instruir a eles segundo o propósito e a vontade de Deus, para que eles então se encaminhassem dentro daquilo que é esperado de quem faz a pública profissão de fé de servir a Deus e ser fiel a Ele até que a morte venha buscá-lo. Então nós observamos nessa epístola aos Coríntios, Paulo começa falando aqui sobre a disputa de famílias influentes que tinha naquela comunidade cristã e que estava atrapalhando o bom andamento da obra de Deus ali. Então Paulo repreende aquelas pessoas que não é este o intuito deles se reunirem como comunidade cristã, como igreja do Senhor Jesus, mas o intuito é que cada um se coloque na posição diante de Deus e não fique buscando privilégios ou querendo exercer determinada situação por conta da influência, da tradição ou do nome da família. Por outro lado, existiam aqueles que queriam saber de novidades. E evangelho é boa nova, não são
novidades que aparecem. São boas novas de salvação. Novidade aparece uma hoje, outra amanhã, uma de manhã, outra à tarde. Novidades é assim, aparece a qualquer momento, não se sustentam. Mas as boas novas do Evangelho, elas são firmes, verdadeiras e permanentes. Elas não mudam, elas continuam a mesma. E era isso que Paulo estava pregando. Ele disse, olha, eu não fui a vocês com sublimidade de palavras para não impactar vocês, para não persuadir vocês, para não influenciá-los pela oratória. Mas eu fui, ele diz aqui, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo esse crucificado. E ele diz, eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande tremor. Então a posição que ele colocava diante de Deus não era de ostentação, não. Era a posição de um servo. Ele aqui retrata os tipos de pessoas que existem. Pessoa natural, pessoa espiritual e a pessoa carnal. Os problemas, a criação de grupos na comunidade evangélica, que ao invés de contribuir para o bem, contribui para o mal, porque divide o corpo, divide as pessoas, e cada um defende o seu grupo como sendo o melhor, o que está mais preparado para determinadas funções. E aí então outros ficam de canto. Falou sobre a impureza que existia, os relacionamentos das pessoas, principalmente as pessoas de sexos opostos, sobre a imoralidade que poderia ser comum na cidade, mas na igreja do Senhor não. A igreja é pura, é santa, verdadeira. Então precisava fazer isso. As disputas que existiam entre irmãos, as pelejas de um contra o outro. Então, tudo isto acontecia naquela cidade, porque a cidade era nesta natureza. E a igreja de Deus estava ali, e ela não podia ser sucumbida diante dos costumes da sociedade, mas ela precisaria ser orientada, instruída, e que pudesse, então, a colocar em prática aquelas orientações, exortações e ensinos que Paulo estava dando a eles, para que eles se tornassem, então, relevantes e de testemunho naquela cidade. E muitas outras coisas, falando sobre as coisas que eram sacrificadas aos ídolos. Né? Veja bem, até quando fosse para o açougue, precisaria saber, precisaria ter a noção do que era que acontecia nos açougues. Deus abençoe, irmão Elias Silva, irmã Cida Amaral. Por quê? Porque na cidade de Corinto havia a realização de muitos sacrifícios aos demônios, inclusive de animais. E depois daquele animal sacrificado, o que era feito? Não era jogado fora aquela carne. Eles eram levados para os açougues para vender. E se o irmão fosse ao açougue e comprasse a carne sem nada perguntar e sem saber nada, não teria problema nenhum. Mas se ele chegasse lá e perguntar qual é a origem dessa carne e dissesse, essa carne veio do sacrifício tal, ele não deveria comprar, porque aquilo tinha sido oferecido à idolatria, consagrado à idolatria. Ou se o vendedor dissesse, isso aqui veio de tal lugar, ele sabendo que era um lugar não conveniente, ele precisava abster-se e não lançar mão daquilo por causa da consciência. Porque uma vez que ele fizesse alguma coisa que ele sabia não ser correto, ele estava se condenando naquilo que fazia. E aqui a mesma coisa. Paulo falando sobre aqueles irmãos, sobre o culto aos demônios que eram feitos nessas cidades e pelo mundo afora, pelos países, até hoje continuam fazendo esses cultos que são denominados cultos aos demônios, por conta da idolatria. Quer dizer, a substituição de Deus na vida do ser humano. Então ele adora tudo, ele adora o pau, a pedra, a madeira, enfim, tudo aquilo que aparece diante dele para não adorar o Deus vivo e verdadeiro. Era como Paulo encontrou lá no Areópago, quando ele passou lá, ele viu vários altares, cada um consagrado a um tipo de Deus diferente. E teve um lá que não conseguiu identificar um Deus para ele, disse ao Deus desconhecido.
oferecendo um sacrifício sem saber a quem. E Paulo pegou um gancho, esse tal de Deus desconhecido, falou, estes que vocês não conhecem, eu conheço. E eu vou falar para vocês sobre ele. É o Deus criador dos céus, da terra, do ser humano, de tudo que há. E começou dali pregando o evangelho. Agora, aqui onde eu li, nesta oportunidade, no capítulo 10, está dito aqui, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não pode haver um jugo desigual. Não podemos ser ligados a um jugo desigual. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que sociedade tem o Senhor com os demônios? Que sociedade tem a mesa de Deus com a mesa dos demônios? Nenhum. São totalmente opostos entre si. Então, quando ele diz aqui, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, se a pessoa, uma vez convertida a Cristo, veio a Jesus, foi liberto, foi transformado, está servindo a Jesus, Jesus o libertou das práticas demoníacas de idolatria pela qual ele viveu até aquele momento. A partir do instante da salvação, ele foi liberto, ele foi transformado e agora a conduta dele é outra. A conduta dele agora é outra. Ele agora faz parte do corpo de Cristo. Ele é parte integrante da igreja edificada por Jesus. E, portanto, o lugar de assento dele é diante da mesa, aonde é servido o cálice do Senhor. E por ele participar do cálice do Senhor, ele não pode mais voltar à prática anterior de participar do cálice dos demônios. Ou como diz no seguinte, ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Estas coisas não se harmonizam entre si. Elas são opostas entre si. Então, uma vez que a pessoa foi levada a Cristo para a conversão, há uma mudança. A pessoa saiu das trevas para a luz. Saiu do poderio de Satanás para o poderio de Cristo. Saiu do engano para a verdade. Saiu da idolatria para a adoração verdadeira. Então, são pontos opostos entre si. Mas o que era que acontecia? Havia pessoas partícipes da igreja de Corinto que faziam parte do cálice do Senhor e faziam parte do cálice dos demônios. Tinham assento na mesa do Senhor e tinham assento na mesa dos demônios. Deus abençoe, pastor Gabriel Ferreira. Então observe, quando Paulo falou isso, ele disse, não podeis. Quer dizer, não é lícito, não é correto, não está de acordo. Deus não se agrada, Deus não permite. Porque o próprio Deus diz que ele é santo. E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei dos povos para serdes meus. Portanto, sede santos. Pedro, escrevendo a sua epístola, ele diz, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Santo, ser santo é ser separado. Separado do mundo, do pecado, da mesa dos demônios, do cálice dos demônios, de tudo aquilo que é oferecido pelo mundo, e separado para uso exclusivamente do Senhor. Deus abençoe, pastor Oswaldo Hugo Centurion. Então é muito importante sabermos isso, porque há uma desculpa nos dias atuais que, por conta da influência do meio ambiente, do trabalho ou da família, parte da família serve a Deus, parte não serve. Então tem pessoas que agora usam aquela desculpa. Você sabe, eu não posso isolar a família, eu não posso isolar os amigos de trabalho, então eu preciso de participar daquelas festividades, daqueles encontros, daquelas situações, mas é somente um ambiente social, nada mais que isso. Essa é a mentira de Satanás. Porque no ambiente social, a pessoa vai sentar-se na mesa dos demônios, vai beber do cálice dos demônios e depois vai querer chegar na igreja de Deus, sentar na mesa do Senhor e beber o cálice do Senhor.
Como é que deve estar a consciência de uma pessoa nestas condições? Quando ele não tem assento definido, tanto faz para ele assentar-se na mesa dos demônios, como assentar-se na mesa de Deus, é a mesma coisa. Então está lhe faltando discernimento espiritual. É preciso romper tudo aquilo que for contrário à vontade, ao propósito e à palavra de Deus. Nós não podemos sequer estender a mão. Nós temos que romper. Nós temos que ser decididos. Eu prometi ser fiel a Jesus até a morte e eu devo sê-lo. Então eu não devo participar do cálice dos demônios, nem que seja de maneira social, só para fazer lá uma presença. Não. Eu tenho que fazer presença na mesa do Senhor. Ali é o lugar que ele designou para mim. Ele separou o lugar para mim na mesa do Senhor. É ali que eu tenho que tomar assento. Porque se eu ficar na mesa do Senhor e no dia seguinte na mesa dos demônios, eu estou procurando servir a dois senhores. E Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como. Você vai agradar a um e você vai desagradar a outro. E outra, Satanás aceita o sacrifício dividido, mas Deus não aceita. Deus só aceita o sacrifício inteiramente devotado a Ele. Não pode haver mistura nas coisas que se oferecem a Deus. E nós, à luz da Bíblia, fomos comprados por bom preço. E o que diz a palavra é: glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esta mesa do demônio quer levar o nosso corpo. E através da prática pelo nosso corpo, vai haver a corrupção do nosso espírito. E vai haver o nosso afastamento de Deus. E isso não é bom, não é boa decisão. Isso é uma má escolha. Hoje muitas pessoas já não têm firmeza, já não têm força, já não desfrutam da graça de Deus, porque vive totalmente misturado. Você encontra irmãos em determinados ambientes que você desconhece. E quando chega lá na congregação, no lugar onde estão servindo a Deus, é uma outra pessoa totalmente diferente. Como é que a pessoa pode ter uma dupla personalidade? Ele pode ser uma coisa na igreja e outra totalmente diferente no mundo. O nosso testemunho não pode ser dúbio. Nós não podemos nos assemelhar ao camaleão. O camaleão, ele muda conforme o ambiente. O crente não. O crente, ele tem que ser o mesmo na presença de Deus e na presença do mundo. A vida dele, o testemunho dele é que deve influenciar o ambiente para melhor. E não o contrário. O ambiente influenciar o irmão, a irmã, porque está lá no encontro que ele se julga social, ele se julga como que alguém autossuficiente, que tem a força necessária para resistir. Não vai ter. Não vai ter. Vai ficar em dificuldade. E muitas das vezes as pessoas começam nesses encontros sociais e depois criam dentro de casa aquele próprio barzinho onde traz aquelas bebidas, elas ficam ali. O que é isso aí? Não, isso aí é só enfeite. É enfeite até o dia que Satanás fisgar o teu coração. O dia que ele fisgar o teu coração não vai ser mais enfeite. Você vai abrir e vai mandar aquilo para dentro. E como é que vai ficar diante do Senhor? Como é que se pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios? Como é que pode assentar na mesa do Senhor e assentar na mesa dos demônios? É inadmissível isso. É inadmissível. Nós precisamos ter um posicionamento. Não importa se vamos desagradar a este, aquele, a família, a amigo, a patrão, seja quem for. Você tem que colocar em alto e bom som o teu posicionamento, a tua convicção de fé, a tua entrega que você fez a Deus para viver no estado de santificação, separação, e é esse testemunho que você tem que assegurar diante das pessoas, seja
no ambiente escolar, seja numa faculdade, numa universidade, seja no trabalho, seja na condução, seja na família, seja aonde for que você estiver, o teu padrão não pode mudar. Você é salvo por Jesus. Você tem o Espírito de Deus no seu coração. Você foi comprado por bom preço. O preço da tua alma foi o precioso, imaculado e incontaminado sangue de Jesus. Uma vida se deu a Deus para nos redimir. E agora, redimido, perdoado, liberto, desfrutando a comunhão com Deus, a paz, a salvação, a garantia da vida eterna, tendo a promessa de viver uma eternidade com Deus, nós vamos agora vacilar e olhar para trás e procurar uma amizade social com os demônios? Não podemos. Não podemos. É preciso abrir o entendimento e observar os nossos passos, o nosso procedimento, os nossos ajuntamentos, o que é que eles estão trazendo para nós. Nós pertencemos a um Senhor. Chama-se Senhor Jesus Cristo. Senhor e Salvador da nossa alma. Devemos adorar somente a Ele. Devemos tomar somente o cálice que é do Senhor e sentar na mesa do Senhor, porque ali o Senhor se faz presente e a nossa vida é enriquecida, ela é amadurecida e nós passamos a ter fundamentos irremovíveis de fé no nosso coração para um mundo que cambaleia, que vive na insegurança, na incerteza, no relativismo, mas nós precisamos ter firmado em nós princípios absolutos. E esse do testemunho do cristão, o nosso testemunho não pode ser relativo, não pode ser de acordo com a situação, de acordo com o pensamento das pessoas, tem que ser de acordo com a palavra de Deus e o que Deus estabeleceu para nós vivermos. É assim que tem que ser. Então, nós precisamos viver desta forma para bendizermos e glorificarmos o nome do Senhor. Então, não podeis. Os irmãos de Corinto tiveram esta instrução valiosa de Paulo, muito valiosa. Hoje em dia, as pessoas não querem mais tocar nesses assuntos. Não, fulano é um empresário bem-sucedido, fulano aqui é alguém de destaque entre nós aqui na congregação. Jamais eu vou tocar nesse assunto aí. Eu não posso feri-lo, eu não posso magoá-lo, porque senão ele vai embora e depois nós vamos ficar com dificuldades, porque estão olhando para outra coisa, não estão olhando para a alma da pessoa. Então não querem mexer com ela. Não querem mexer com ela. Deixa como está. Não é assim, não. Nós precisamos ter uma firme decisão. Se o nosso compromisso é com o Senhor, nós não temos nem que passar por perto da mesa dos demônios, sequer beber o cálice dos demônios. Deus abençoe Givanilda Lima. Então é muito importante que esta advertência de Paulo para os irmãos da cidade de Corinto se faça relembrar em alto e bom som nos nossos dias, porque as coisas estão muito misturadas. As coisas entraram por um caminho alternativo, parece que até um caminho sem volta, muito perigoso. E aqueles que não têm a firmeza necessária estão seguindo atrás, pensando que lá na frente vão receber o que a palavra de Deus promete, quando na verdade vão ser separados. Por quê? Porque eles se misturaram. Não se pode misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Deus abençoe, Robson. Não se pode misturar. Nós temos que saber quem nós somos. Nós temos que ter uma identidade aliada com o Senhor Jesus,
e a sua palavra. Se nós soubermos avaliar o preço e os benefícios que a salvação por Jesus Cristo oferece à nossa alma, nós nem pestanejaremos para sair fora sequer 1 milímetro. Mas então, é preciso que haja essa advertência. A gente vê em vários lugares. E as pessoas chegam em determinados lugares, aqueles pontos, aqueles encontros, e a desculpa é, não, mas isso aqui não tem álcool. Isso aqui, uma coisinha de nada, não tem problema. Tem problema sim. Tem problema. O problema não é somente o participar da orgia dos demônios, do caso dos demônios, da mesa dos demônios, mas é a intenção. Porque antes da pessoa colocar o cálice à boca ou em qualquer coisa, tem a intenção. A mente, a consciência já foi corrompida. Ela agora já não está mais firmada em Deus. Ela está vacilante. Então, tudo que vier daí para frente não vai ter nenhuma restrição. Não vai ter uma advertência, porque a consciência é a voz secreta da alma que aprova ou reprova os nossos atos. E se ela está aparelhada à palavra de Deus, ao chamado de Jesus para a nossa vida, qualquer deslize da nossa parte, a consciência vai bradar. E nós vamos temer. E vamos recuar. Porém, se ela já está misturada, então ela não vai dar mais sinal. Ela vai perder a finalidade dela. Deus abençoe Késia Araújo. Ela vai perder a finalidade dela. Então vai ser uma consciência cauterizada, uma consciência insensível, pesada, contaminada. E Paulo disse, procuro sempre ter uma consciência limpa, tanto para com Deus como para com os homens. Por quê? A consciência limpa nos livra de cair em algumas situações que são armadilhas do adversário para roubar a nossa alma e nos tirar da comunhão com o Senhor Jesus. Nós não podemos deixar isto acontecer. O Senhor nos separou. Nós fomos separados pelo Senhor dos povos. Fomos tirados do mundo. Agora somos do Senhor. Vivemos no mundo por um propósito de Deus. Para sermos aqui uma testemunha fiel e verdadeira do Senhor Jesus Cristo. E utilizar do mundo o mínimo necessário para a nossa subsistência física. No sentido físico. No sentido do sistema espiritual que domina no mundo, ele é diabólico, ele é mau, ele é perverso. Este, nós não temos nenhuma sociedade com ele, de maneira nenhuma. Não temos nenhuma sociedade com este espírito que envolve o mundo, porque nós agora somos de Deus. Então, glorifiquemos a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Lembrando, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A advertência está dada. Paulo deu aos irmãos da cidade de Corinto naquela época. Hoje, Deus, por mercê e misericórdia, está me orientando a dar esta instrução, esta advertência. Quem sabe, pode ter alguém ouvindo que já sabe que ultrapassou a linha por onde não deveria passar e agora está comprometido. Mas se você ainda, em tempo, se arrepender e prometer diante do Senhor fidelidade a Ele, voltar-se para a mesa do Senhor, para o cálice do Senhor, Deus certamente o receberá, o perdoará e a sua vida será abençoada. Portanto, se está havendo mistura, não siga por este caminho. Decida-te hoje por Jesus. É o melhor caminho a fazer. É a melhor decisão. Porque a nossa vida não está em poder das nossas mãos.
a nossa vida está em poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que tem o controle e o domínio sobre a nossa vida, o número de dias, meses e anos em que nós temos para viver. Nós não sabemos até onde vamos. Portanto, se não sabemos, não podemos ficar delongando para tomar uma decisão acertada diante do Senhor. É preciso que tome esta decisão hoje e siga adiante, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Deus abençoe, pastor Douglas Alexandre. Então, é preciso ter este devido cuidado. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você é salvo, você é liberto, você foi chamado para a salvação. Jesus investiu pesado na sua vida. Ele deu a você a garantia de vida eterna. A promessa dele de te manter firme até o fim, ele segura em nossas mãos. Nós precisamos assumir o compromisso que nós fizemos diante do Senhor. E não podemos quebrar este compromisso com o Senhor, porque pode acontecer de nós ficarmos fora do propósito de Deus para a nossa vida. E aí, o que valeu o tempo que ficamos na comunidade dos fiéis, na igreja, na congregação, participando, fazendo isto, fazendo aquilo outro, se o nosso coração não era inteiramente do Senhor? Nós vivíamos de maneira dividida, um pouco para Cristo, outro pouco para o mundo, um pouco para Deus, outro pouco para os demônios. Não podemos ter esse tipo de comportamento. Nós precisamos ter uma decisão, custe o que custar, pague o preço, mas seja fiel a Deus. A vitória e as recompensas de Deus suplantarão todo sofrimento e prejuízo humano que você possa ter por assumir esta decisão. Mas assuma com fé, com alegria, com amor. Deus abençoe, Luci Araújo. Então, observe aqui, para gravar: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Seja 100% voltado e dedicado para servir e adorar a Deus na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade, separando-se do mundo e das fontes que ele oferece para comprometer e corromper a nossa alma e quebrar a nossa comunhão com Deus. Não ceda, não abra mão, não dê oportunidade. Firma-te em Deus, siga, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Siga para frente, olhando para o alto. E Deus nos ajudará a ir firme, fiel até o fim. Querendo Deus, amanhã retornaremos.